Sobre karma, vejam como nós espíritas somos atrapalhadinhos também. A gente não entende esse negócio de karma direito. Vamos ver essa mensagem de Emmanuel, chamada Remuneração Espiritual, está no livro Perante Jesus, da editora Ideal. Ele vai comentar a segunda epístola a Timóteo, que diz assim: o lavrador que trabalha, deve ser o primeiro a gozar dos frutos. E Emmanuel então nos esclarece: além do salário amoedado, o trabalho se faz invariavelmente, ou seja, sempre, seguido de remuneração espiritual respectiva, a cada um segundo suas obras, não é? Da qual salientamos alguns dos itens mais significativos. O trabalho acende a luz da experiência, ensina-nos a conhecer as dificuldades e problemas do próximo, olha aí o alter conhecimento, induzindo-nos, levando-nos por isso mesmo a respeitá-lo. O respeito é prova de humildade. Promove a autoeducação, desenvolve a criatividade e a noção de valor do tempo, imuniza, nos vacina contra os perigos da aventura e do tédio, estabelece apreço em nossa área de ação, dilata o entendimento, amplia-nos o campo das relações afetivas, a gente conquista novos amigos, atrai simpatia e colaboração, inclusive do mundo espiritual, extingue a pouco e pouco as tendências inferiores que ainda estejamos trazendo de existências passadas. Olha a importância do trabalho. Quando o trabalho, no entanto, se transforma em prazer de servir, agora é diferente. Agora não é trabalho, muitas vezes, como obrigação. É como a gente vê a alegria da Gracinha, da Fátima, não é? Da Dinorá, mesmo com tantas preocupações, a alegria que elas estão de fazendo o 5º seminário Terapias da Alma, não é? O Leonardo ali se ofereceu para me ajudar, com um sorriso no rosto. Eu apavorado com o computador que não funcionava, com medo do passador de slide não pegar daqui, e eles tranquilos, sorrindo. Então, quando trabalha com prazer de servir, agora é diferente. Surge o ponto mais importante da remuneração espiritual. Toda vez que a justiça divina nos procura no endereço exato para a execução das sentenças que lavramos contra nós próprios, segundo as leis de causa e efeito, então a gente mesmo é que lavra a sentença, se nos encontra em serviço ao próximo, manda a divina misericórdia que a execução seja suspensa por tempo indeterminado. E quando ocorre em momento oportuno o nosso contato indispensável com os mecanismos da justiça terrena, eis que a influência de todos aqueles a quem, porventura, temos prestado algum benefício, aparece em nosso auxílio, já que eles se convertem em advogados naturais de nossa causa, amenizando as penalidades em que estejamos incursos, ou suprimindo-os de todo o nosso karma, toda a nossa programação de expiação, de sofrimento. Se já tivermos regado em amor aquilo que devíamos em provação ou sofrimento, para a retificação e tranquilidade de nós mesmos. Reflitamos nisso e concluamos que trabalhar e servir em qualquer parte ser-nos-ão sempre apoio constante e promoção à vida melhor. Remuneração espiritual perante Jesus, Emmanuel. Vejam como a gente às vezes está tão preocupado com o autoconhecimento, esquecendo que o trabalho nos traz tantas bênçãos e modifica a nossa programação reencarnatória, que quem faz autoconhecimento quer ser feliz, não é? E quer melhor felicidade do que não ter que passar por tantas expiações, tantas provas. Está lá na questão número 1000 do Livro dos Espíritos: somente por meio do bem se repara o mal. E a questão 770 vai dizer que a melhor forma de expiação, que é purificação, depuração, é fazer a maior soma de bem do que de mal que nos seja possível. Olha, fazer o bem é a melhor forma de expiação. Então, e o que é que tem por trás da culpa? A culpa também muitas vezes nos move. Eu descobri que queria ser muito bonzinho, que não sabia dizer não, porque eu trazia sentimentos de culpa inconscientes, sentimento de culpa de outras vidas. E aí, fazendo psicoterapia, eu comecei a identificar isso. E o meu psicólogo disse: Neno, você tem um grave problema nessa encarnação, você não sabe dizer não. Eu era advogado à época, e quando às vezes que as pessoas me pediam uma coisa: Neno, você faz isso? Faço. E aquilo? Também. E aquilo outro? Claro, por que não?
Ele disse: olha, quando você chega no seu escritório e vê aquela pilha de pendências, porque você não soube dizer não, o seu inconsciente registra uma mensagem: irresponsável, você vai perder o prazo, você não vai dar conta. Você coloca fardos demasiadamente pesados nos seus ombros. Isso retira metade da sua energia. Você fica deprimido porque tem pendências, porque não soube dizer não. E o nosso psicoterapeuta maior vai nos ensinar há 2000 anos que o vosso dizer seja sim, sim, não é não. Porque tudo que ultrapassa dali provém do mal. Então a gente tem limites. Jesus, que era um espírito puro, puríssimo, ele estabeleceu limites para a sua tarefa na terra. Veja que quando a mulher cirofenícia, ela não era judia, ela vai pedir a Jesus que cure a sua firma, que está enferma. Ele vai dizer: mulher, não é lícito tirar o pão da mesa dos filhos para dar aos cachorrinhos. Eu não vim senão para pregar para as ovelhas desgarradas de Israel. Ou seja, olha, quem vai pregar para vocês, quem vai ajudar vocês, são os outros. É Pedro, é João, é Tiago, é Saulo, mais tarde Paulo. A minha missão é pregar só para o povo judeu. Você não é judia, você não é judia. Ele estabelecia limites. E aí ela vai dizer: mas Senhor, até os cães comem das migalhas que caem da mesa dos filhos. E ele, como não era somente justiça, era também misericórdia, ele vai dizer: mulher, grande a tua fé, seja feito conforme tu crês. Então vejam a importância também de se conhecer, saber que temos limites e aprender a dizer não, aprender a delegar. Vai ficar tão bom quanto a gente fez? A gente acha que não, talvez fique até melhor. Mas a gente precisa deixar o outro crescer, experimentar, mesmo que erre, mesmo que se atrapalhe. Vamos aprender o desapego do resultado, como ensina o Bhagavad Gita. Lá Krishna ensina a Arjuna, o discípulo, o desapego do resultado, que a gente tem que fazer a nossa parte. Se a gente organizou o evento, programou, divulgou e tal, se não lotou a casa, isso não depende de nós. O resultado não nos pertence. E isso é orgulho, é prepotência. A gente quer ser o salvador do mundo, quer que tudo dê certo, mas nós temos que fazer somente a nossa parte, o que a gente dá conta. Mas a gente sofre por causa do resultado. Precisamos desenvolver desapego também. A gente vai falar um pouquinho sobre desapego, se der tempo ainda hoje. Então o que é que tem por trás da culpa? Nessa palestra a gente avança, não é? Aprofunda e traz muitas mensagens belíssimas do Evangelho para o auto perdão, não é? A gente vem dessa cultura do pecado original, autoflagelações, arrependimentos mórbidos, remorsos paralisantes. Então a gente tem que lembrar disso, não é? O que tem por trás? Por que eu estou agindo? Por que eu estou querendo ser bonzinho? Será que não é culpa que tem por trás? Olha aí o autoconhecimento, não é? E será que Deus castiga? A gente lembra que a lei de Deus está escrita na consciência. Então é a nossa consciência normalmente que nos castiga, não é? João vai dizer que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E Divaldo nos interroga: como pode a suprema inteligência do universo castigar a simplicidade? Como pode o mais divino amor castigar a ignorância? Deus não castiga, Deus não pune, Deus ama. Mas a gente ainda tem condicionamentos, crenças equivocadas de que Deus pune, Deus castiga, e a gente sofre. Vamos ver uma mensagem aqui chamada Pensar, de André Luiz, por Chico Xavier, do livro Respostas da Vida. É muito interessante, ele vai falar sobre a importância do pensamento. Eu não vou ler toda, por causa do nosso tempo aqui, tá? Ele vai estar falando da importância do pensamento e tal, que a gente atrai as circunstâncias, as pessoas, a sogra, a nora, o genro, tudo isso a gente percebe disso. E olha que ele vai nos dizer: Deus é amor e não pune criatura alguma. A própria criatura que se culpa e se corrige ante os falsos conceitos que alimentam com relação a Deus. Eu vou repetir com outras palavras: Deus é amor e não castiga ninguém, pessoal. A gente mesmo é que se culpa, e a gente mesmo que se impõe castigos, porque a gente programa a nossa reencarnação, vocês lembram? Porque a gente não compreendeu a misericórdia infinita do nosso Pai Celestial.
que a gente não conhece o Espiritismo. Desde que no Evangelho segundo o Espiritismo tem os tormentos voluntários, tem sofrimentos que são voluntários, que a gente não precisava passar. Mas a gente, porque traz a culpa, a gente se condena, a gente gosta de sofrer e a gente escolhe passar por aqueles sofrimentos. Porque a gente não conhece também o nosso Pai Celestial. Vejam como tem tanta coisa envolvida para a gente falar, não é? Vamos avançar aqui. Então, Divaldo vai dizer no Seminário Plenitude que Kardec jamais usou a palavra karma na codificação. Ele sempre vai preferir dizer lei de causa e efeito, mostrando que o nosso karma é dinâmico. Porque o bem que fizeres em algum lugar é teu advogado em qualquer parte, nos ensina Emmanuel. O bem que a gente faz modifica o nosso karma. E Buda vai nos ensinar que se a sua compaixão, esse outro grande mestre enviado por Jesus, a gente sabe disso, né? Os grandes missionários foram enviados por Jesus, porque ele já era muito mais antigo do que eles. Se a sua compaixão não inclui você, ela está incompleta. Sua compaixão não está certa, não está errada, está boa. Tem que ter compaixão também de você. Tem que ter auto-amor. É amar o próximo do mesmo modo que a gente tem que se amar. Se eu digo sempre sim, eu estou dizendo não para mim mesmo. Isso está errado, está desequilibrado. Concorda? E aí vamos ver Jesus. A gente nem conhece Jesus, já quer mergulhar na psicologia. Vamos também, mas vamos conhecer o Evangelho do Cristo, não é? Ele é a mais elevada hierarquia entre os espíritos. A gente tem muito que aprender com o Evangelho. Olha aqui, só uma das lições básicas para ver que a gente não sabe nada de Evangelho. Eu estava um dia me queixando que eu estava morando de favor há 3 anos em Brasília, não conseguia comprar um apartamento. Meu carro já tinha 13 anos de idade, estava quase da minha idade. E eu estava lá me queixando, mas meu Deus e tal, dificuldade, não conseguia juntar dinheiro para comprar um apartamento. Os apartamentos eram muito caros em Brasília, agora está caro no Brasil todo, né? E aí o Espírito Samuel Lucas, meu filho, por que você não lembra de Jesus? Porque a gente não lembra do nosso mestre, do nosso modelo, do nosso guia. A gente reclama porque não nasceu num berço de ouro, com todas as facilidades que nos prejudicariam, que nos atrofiariam. Quando a gente dá tudo para os nossos filhos, a gente estraga, a gente superprotege e depois eles entediados, sofrendo porque não conseguem competir com os outros que acordam bem cedo, que aprenderam a valorizar o seu dinheiro, que trabalham. Vão buscar as drogas, vão buscar o álcool, as farras, as baladas exageradas. E aí, Jesus nasceu num berço de palha, numa manjedoura. Era filho de um carpinteiro e de uma dona de casa. A gente reclama porque a gente não tem um carro. E quem tem uma bicicleta já quer ter uma moto. Quem tem uma moto já quer um carro usado. Quem já tem um carro usado quer um carro zero. Quem já tem quer um carro automático, importado. Quem já tem já quer uma lancha, já quer um helicóptero. A gente nunca está satisfeito. Confúcio dizia que verdadeiramente rico é quem precisa de pouco para ser feliz. Esse é o mais rico de todos. Então a gente reclama, não é? Nunca está satisfeito. E qual era o carro de Jesus? SP2, não é? Naquelas estradas ensolaradas do deserto, meus amigos. Um calor de rachar. Frio durante a noite. Roupas, a gente quer ter roupas da moda, roupas de grife e tal. Como eram as roupas? Eram simples. E ainda são arrancadas no momento da crucificação. E os soldados romanos deitam sortes para ver com quem iria ficar com aquelas roupas ensanguentadas. A gente reclama da família. Jesus não teve uma esposa, não teve filhinhos, que traz objetivo para a nossa vida, que traz razão e alegria de viver. Adotou a humanidade inteira. Quem é meu pai, quem é a minha mãe, quem são meus irmãos? Senão todos aqueles que fazem a vontade de meu pai que está nos céus. Ah, Nazareno, mas os meus amigos me traíram, não confio na minha amiga e tal. E os melhores amigos de Jesus, todos o abandonam. Somente João fica aos pés da cruz. E as grandes mulheres, Maria de Nazaré, Maria de Magdala, Joana de Cusa e outras, Susana lá. E ele reaparece para os amigos na Galileia, depois da crucificação, como se nada tivesse acontecido. Não reclamou de ninguém,
Sabia que Pedro iria trair? Pedro, eu vos digo em verdade, que os espíritos das trevas querem te tomar. Mas eu rogarei ao Pai para que tua fé não desfaleça. Mas ó Simão, amanhã mesmo, antes que o galo cante, tu me negarás por 3 vezes. Meu Senhor, nem que eu morra. Jesus tinha o conhecimento, o autoconhecimento. E quando o galo canta pela 3ª vez, Pedro cai em profunda depressão. Mas em vez de fazer como Judas, que se acredita cometeu suicídio, ele se torna Cefas, pedra, a rocha onde Jesus edificaria a casa do caminho entre Jerusalém e o porto de Jope. A primeira edificação, primeiro ponto de luz do cristianismo nascente. O grande líder dos apóstolos, não é? Então, os amigos, sossego, a gente quer sossego, não quer confusão com ninguém. E Jesus enfrentava as confusões, enfrentava os homens mais poderosos entre os judeus, os doutores da lei, os fariseus. Chamava-os de hipócritas, de túmulos caiados, brancos por fora, mas cheios de podridão e de iniquidades por dentro. Era só aparência, era só máscara. Não se conheciam. Ai de vós, fariseus hipócritas, eu vos digo que até as meretrizes, as prostitutas, vos precederão no reino dos céus. Vão chegar primeiro do que vocês. Todo mundo vai chegar, a gente sabe disso, mas elas vão chegar primeiro do que vocês. Porque eles ficavam orgulhosos nas praças públicas, fingindo algo que não eram, e impondo 613 rituais para as pessoas fazerem, e elas não davam conta, ficavam com sentimento de culpa, sofrendo, chegavam no mundo espiritual em situação delicada. Os fariseus, os doutores da lei, sentam no trono de Moisés, por isso vocês devem obedecê-los. Fazei o que eles dizem, mas não façais o que eles fazem, porque eles não praticam o que eles pregam. Os fariseus, doutores da lei, batem a porta do reino dos céus no rosto dos homens, mas eles próprios também não entram. Os fariseus, doutores da lei, colocam fardos demasiadamente pesados nos ombros das pessoas, mas eles não levantam um dedo sequer. Então veja como Jesus era enérgico. Ele não estava buscando o sossego, a paz, não. Está de boa com todo mundo. Não, enfrentava. Ah, Nazareno, eu quero glória, eu quero que todo mundo goste de mim. Ninguém pode falar uma crítica da gente. Olha pessoal, se não estiverem criticando, cuidado. É sinal que a gente não está fazendo nada, não é? Então não espere agradar a todos. Nem Jesus conseguiu. E qual foi a glória que ele teve no mundo? As chicotadas, o escárnio público, como coroa, uma coroa de espinhos, e como trono, o madeiro infamante e o cetro de cana. Essa foi a glória de Jesus. Mas nós queremos, claro, ser melhores do que o mestre, do filho mais excelente de Deus. Nós queremos ser melhores do que, queremos ter muito mais do que Jesus. O trono, já falamos, a mãe, esse tesouro que quase todos nós temos, não é? Ele no momento da cruz vai dizer: filho, eis aí tua mãe. Mulher ou mãe, eis aí teu filho. Até a sua mãe ele nos entregou. E a sua vida, que é o primeiro de todos os direitos, não é? A gente defende a vida desde a concepção até a morte natural. A gente não é a favor da eutanásia, nem também da distanásia, ficar prorrogando demais a vida quando não precisa, já está na hora de se libertar. A gente é a favor da ortotanásia no sentido espírita, que é diferente do sentido jurídico. Jesus entrega a sua vida em holocausto por amor à humanidade, e a gente morre de medo de morrer, não é? O túmulo, Jesus não teve nem túmulo, e a gente quer uma lápide bonita, um mausoléu, quando ele tem que ser sepultado, um trono por empréstimo de José de Arimateia, não é? E muito mais coisas. Vejam, lições básicas do mestre que a gente não sabe ainda, mas vamos começar a desenvolver essas questões, né? Ter essa lucidez, que na Terra nós não vamos poder encontrar a felicidade absoluta. Kardec pergunta na questão 920 e seguinte do Livro dos Espíritos, se é possível ao homem encontrar a felicidade absoluta aqui na Terra. E os Espíritos dizem que não, porque a existência corpórea é dada ao homem como prova ou como expiação, mas cabe a ele ser tão feliz quanto comporte a sua existência grosseira. O homem é quase sempre o responsável pela sua própria infelicidade.
E ele deve então minorar os seus problemas e tentar ser feliz. Mas a gente não vai encontrar felicidade absoluta num purgatório. Os Espíritos dizem que a Terra é uma espécie de purgatório. É uma prisão. Quando o ente querido desencarna, nós devemos ficar felizes, porque ele não precisou ficar mais no presídio, sofrendo aqui conosco. Então vejam como a doutrina espírita muda completamente esses parâmetros, nos ajudando a viver melhor conosco mesmo, a aceitar os nossos desafios evolutivos, não é porque a gente não tem crise, não tem dificuldade, não tem problemas, a gente tem desafios evolutivos. Ele nos convida, não é? Ao mais importante, meus amigos, amar intensamente, porque a caridade cobre a multidão de pecados, como está na primeira epístola de Pedro. Porque muito amou, seus pecados foram perdoados. É o melhor investimento a Jesus. Pedro vai perguntar: Senhor, que será de nós? Ele vai dizer: Simão, eu vos digo em verdade, que recebereis em cêntuplo, 100 vezes mais tudo aquilo que renunciardes na terra por amor de mim e do Evangelho, desde agora e na vida eterna. É o melhor investimento, é trabalhar com Jesus, se dedicar a Ele. E Ele só nos pede o amor, a humildade, a caridade. Vai nos dizer também, André Luiz Peixinho, num seminário sobre espiritualidade na saúde, vamos ver ensinamentos básicos de alguns dos missionários de Jesus. A gente quer virar anjo, vamos ver se a gente sabe alguma coisa básica. Ele nos conta a história de um sábio indiano, um jovem que desde a sua mocidade, ele dedicava-se à contemplação da mãe, né? Da mãe superior, da deusa mãe. E ele então meditava nas praças públicas, completamente desapegado, feliz, impassível diante da opinião alheia. Mas como ele era muito bonito, uma jovem se apaixonou por ele e tentou cortejá-lo, falava isso, falava aquilo, e ele, não é, da mesma maneira que atendia a todos, atende aquela jovem perturbada pela paixão. A gente já sabe que a paixão, não é, é uma descarga de neurotransmissores, de dopamina, de ocitocina e de metil alguma coisa mina. A gente não se apaixona pela pessoa, mas por uma imagem idealizada que não corresponde à realidade. Por isso toda paixão passa, e por isso toda paixão é igual à ilusão. E se morar junto é que passa ligeiro, pessoal. Depois que come um quilo de sal junto, como a gente fala no Ceará, vê que é tudo igual, só muda a impressão digital, né? A gente é todos iguais, a gente atrai aqueles iguais porque tem algum aprendizado naquela área, tem uma reconstituição da ferida da infância, não dos problemas dos nossos pais que a gente tenta redimir. Ensina o Espírito guia. Então vale a pena abandonar o marido, a esposa, os filhos por causa de uma ilusão? Não. Vamos fazer o autoconhecimento, saber que a paixão fosse uma droga. A gente fica dopado, fica como se fosse uma droga mesmo, fica cego. Toda paixão passa 6 meses, 1 ano, é que passa rápido, 1 ano e meio no máximo, e se conviver, aí é que passa ligeiro, né? Então esse sábio está lá e a jovem se apaixona por ele, e como ele não aceita, ela se sente rejeitada. E vocês sabem, né, amigos, mulher rejeitada é problema para no mínimo 3 encarnações. Aí ela fica revoltada com ele. E quando o exército inglês está passando na Índia, ela tem um caso com um dos soldados, e quando ele vai embora, ela descobre que está grávida. E o que ela vai fazer? Quando a família pergunta quem é o pai, ela vai dizer: o jovem meditador. Aí foi aquele escândalo, né? Quer dizer, o orgulho da cidade é um aproveitador de meninas, de pobres jovens inocentes. E ele, com a mesma tranquilidade que estava, ele permaneceu. Depois que a criança nasceu, eles disseram: olha, essa menina aqui é sua filha. Eles: é? Eles disseram: é. Então é. E aí passou a cuidar da menina, ficava agora com um olho fechado, o outro olho prestando atenção na criança. Algumas senhoras, com mais pena da criança do que dele, começaram a ajudar a cuidar. Só que a criança foi crescendo, ficando linda. Os avós, vocês sabem, avô não quer, o pai não quer que a menina engravide, mas quando nasce a criança, tudo muda, tudo se transforma. A criança é uma renovação, uma coisa maravilhosa na nossa vida. E aí, os avós, não é, vão descobrir porque o exército volta da Inglaterra.
E um jovem pergunta, vai procurar a moça e vai descobrir que teve um filho com ela. Diz, onde está o nosso filho? E foi outro escândalo. Quer dizer que além de irresponsável, de mãe solteira, era também caluniadora. Caluniou o jovem rapaz que era inocente. E os avós, loucos pela criança, quando foram lá, a criança já estava engateando. Chegaram para o jovem meditador e disseram, está vendo essa criança? Ela não é sua filha. Não é? Não é? Então não é. E continuou impassivo diante da imperfeição, dos comentários, da opinião alheia. Quem aqui já consegue ficar impassível diante da opinião do próximo? Levante a mão, por favor. Tá melhor a gente ficar por aqui, né? Vamos parar então, né? Tem mais 13? Tem mais 4 ali? Ainda tem mais coisa para a gente ver. Sócrates. Peixinho nos conta sobre Sócrates. Que Sócrates realmente foi o maior filósofo da antiguidade. Por quê? Porque ele reconhecia, só sei que nada sei. E uma pitonisa, uma médium, lá no oráculo de Delfos, disse que ele era o homem mais sábio da humanidade. E ele foi investigar. Perguntou aos comerciantes e viu que eles não sabiam grande coisa mesmo. Não sabiam quase nada de filosofia. Perguntou aos operários, também não encontrou respostas. Perguntou aos militares, aos soldados, também não sabia grande coisa. Perguntou aos políticos, eles viram que era mais atrapalhadinho ainda. E ele passou a admitir que ele realmente parecia ser o homem mais sábio. Tinha humildade também de reconhecer isso. A gente vai falar um pouquinho de humildade à tarde. E aí, ele foi acusado de estar corrompendo a juventude. E foi condenado a pagar um galo, a sacrificar um galo no templo. Só que ele era tão desapegado, e tão achava que aquilo era um absurdo, que vai pedir a um de seus amigos para comprar o galo e sacrificar no lugar dele. Isso foi o que foi o motivo do grande escândalo para ele ser condenado à morte. Porque aquilo foi considerado um absurdo. Era para ele fazer, não alguém. E aí ele é preso. Os seus discípulos tentam libertá-lo. E ele vai dizer, não, eu não estou preso. Eu estou livre porque o meu pensamento me leva aonde eu quiser. Mas Sócrates, tu vai morrer. E ele vai dizer, não, eu morrer? Não, somente o corpo. O meu daimon, o meu mentor espiritual, o meu anjo da guarda, me diz que a vida prossegue, que logo estarei no mundo espiritual. Eu não devo temer a morte. Olha, se disseram que se você parar de filosofar, você vai ser solto. Olha, eu não posso parar de filosofar. E ali, naquela confusão, eles queriam subornar o guarda. Ele vai dizer, não, não façam isso. E mais tarde, então, chega o seu julgamento, ele diante de 70 anciões, 70 juízes. Ninguém se lembra o nome de nenhum deles, mas de Sócrates todo mundo se lembra. E eles vão estar lá na praça para julgamento, e vão dizer que ele está sendo condenado, e ele vai dizer que não. E ele vai ter direito às suas últimas palavras, vai dizer, ó cidadãos atenienses, eu vos lamento profundamente, porque o meu daimon me diz que em breve eu estarei, não é, entre os deuses, gozando da felicidade eterna. Enquanto a vós continuareis nesse mundo, e o pior, sem a sabedoria de Sócrates para vos ensinar. Mas você vai morrer. Mas eu continuo mais sábio, porque pelo menos eu sei a hora em que vou morrer, e vocês não sabem. E toma cicuta com a certeza que é um espírito imortal, indestrutível, como todos nós somos, super-homens, super-moças. Quem que já consegue viver com essa coerência como Sócrates já dizia, há 2.500 anos atrás? Vamos parar, né, para não ficar deprimido? Gandhi. Peixinho também nos conta que alguns ingleses foram visitar Gandhi. Eles queriam aprender a se iluminarem, a buscar a iluminação. E Gandhi então os recebe com muito carinho, diz, olha, amanhã cedo, 6 horas da manhã, nós vamos começar a nossa primeira tarefa. Quando chega no outro dia, eles todos muito empolgados, vem um ajudante, diz, olha,
Gandhi não pôde estar com vocês, mas eles disseram que vocês fossem trabalhar no jardim, fazer jardinagem, arrancar as ervas daninhas. Eles acharam aquilo estranho, jardinagem, e foram lá jardinar. Dia seguinte, eles todos felizes, né? Veio o mensageiro e disse: olha, Gandhi infelizmente também não pôde estar com vocês hoje, mas ele disse a vocês que vocês trabalhassem, que vocês nos ajudassem a limpar as fezes dos párias do meio da rua. Limpar as fezes? Limpar as fezes. E eles acham aquilo um absurdo, se revoltam, decidem ir embora, de volta para a Inglaterra. E Gandhi então aparece para eles e vai dizer: meus amigos, vocês desejam a iluminação interior, mas os 2 primeiros pequenas tarefas que lhes foi confiada, vocês já não conseguiram fazer. Nós temos que aprender a imensa gratidão de fazer qualquer tarefa que nos for confiada. A gente tem que estar presente, tem que estar pleno diante de qualquer coisa que não seja ofertada, fazer tudo com a nossa inteireza, com a nossa presença, com a nossa gratidão. É o primeiro passo para a iluminação. Quem aqui já consegue fazer como Gandhi nos convida? Vejam como a gente tem coisa para avançar, e como Jesus só nos pede a caridade. Ele não pede a perfeição ainda. Vamos aproveitar e fazer a caridade, continuar, claro, não é? Aprendendo. Francisco de Assis também, que sabia viver inteiramente o momento presente, percebe que a vida na terra é um mundo de expiação e provas, e amava tanto a Jesus, que ele vai pedir 3 coisas ao Mestre. 2: Senhor, antes da minha morte eu te peço 2 graças. No Monte Alverne ele recorre ao Mestre e vai dizer: Senhor, que eu possa sentir no corpo toda a dor que tu, Senhor Jesus, experimentaste no momento do Calvário, e que eu possa sentir o quanto possível todo o amor que tu, Senhor Jesus, experimentaste pela multidão no momento da tua paixão. Naquela hora um serafim de 6 asas aparece, e Francisco, que era médio de efeitos físicos, tem as carnes rasgadas, recebe as marcas do Cristo. Amou tanto a Jesus que vai pedir para sofrer como ele sofreu as dores. Olha o que é a iluminação. Um dia, quando ele retorna da chamada Terra Santa, ele adquire uma doença nos olhos chamada tracoma, para a qual não havia tratamento. A única solução era queimar-se os olhos com ferro em brasas, que queimava até quase as orelhas. E Francisco se submete ao tratamento diante de Dom Guido, o bispo de Assis, diante dos frades da ordem dos irmãos menores. Ele se submete, e quando tem aquele ferro em brasa se aproximando do seu rosto, o que é que ele diz? Benevoluto fratello fogo. Bem-vindo, irmão fogo. Por favor, seja gentil comigo. Eu sempre o tratei tão bem. E enquanto tem seus olhos queimados por aquele instrumento, o que deixaria cego nos 2 últimos anos de vida, ele vai cantar as virtudes do irmão fogo, que nos aquece, que nos alumia, que ele é belo, que ele é forte. E Frei Leão, imaginando o seu sofrimento, desmaia, e ele vai dizer: irmãos, por que fugis? Irmão fogo não me machucou, e se for necessário, eu quero que ele seja aplicado novamente. Olha, que era alguém em plena comunhão com Deus, com Jesus, vai perceber ainda mais as claridades do mundo espiritual, porque estava em comunhão com a espiritualidade. Ele, dizem, é o profeta do Apocalipse. Há controvérsias, e vejam que ele vem depois de profetizar como João, bem como Francisco de Assis. Tinha que ser o João Evangelista mesmo. Somente quem conviveu com Jesus poderia amar Jesus como Francisco. E ele vai nos ensinar as 2 maiores virtudes que a doutrina espírita nos fala: a caridade e a humildade. Ele se iluminou. Vamos avançar um pouquinho mais. Então vamos trazer aqui mais alguns exemplos. Por causa do horário, a gente vai falar só de Jerônimo Mendonça. Vocês conhecem a história de Jerônimo Mendonça?
Vamos ver aqui. Ele era chamado o gigante deitado. Mas antes, Jerônimo era saudável. Era um jovem muito alto e muito forte. E naquele tempo antigo, ele é da época de Chico, passava nos cinemas os filmes do Tarzan, o Rei das Selvas. Ele adorava cinema. Ele, depois dos filmes, chegava em casa, diante do espelho, porque ele era atlético, ele jogava futebol e tal. Ele encheu o peito e batia no peito, dizendo: "E Tarzan!" Ele se achava o Tarzan. Para sua felicidade, ele se tornou espírita. E um dia, tendo a oportunidade de participar de uma reunião mediúnica, um espírito se apresenta através de um outro médium e vai dizer: "Eu trago uma mensagem para um tal de Tarzan." Ele disse: "Não é comigo, não? Meu filho, agarre-se no cipó verde da esperança e da fé, porque você está prestes a adentrar a selva do sofrimento. E não vai ser fácil, meu filho." Ele se prepara. Depois de alguns meses, quando ele vai assistir aquele filme E o Vento Levou, 4 horas de filmes, ele vai assistir em pé, porque não havia cadeiras. Ele vai ter que sair carregado pelos amigos, não conseguia mais caminhar. Uma artrite reumatoide progressiva e incurável se instala. Ele tem que ir para as muletas, depois para a cadeira de rodas, depois para uma cama, onde vai ficar completamente paralisado do pescoço para baixo, preso numa cama. Um dos olhos adoece e tem que ser extraído. 6 meses depois, o outro também se apaga e ele vai ficar completamente cego e preso numa cama, sentindo muitas dores. Tinham que colocar um saco com peso para aliviá-lo. E você sabe o que esse homem fazia? Ele não chorava, não abjurava em nome de Jesus, não reclamava. Ele vai fundar 3 casas espíritas, um abrigo para crianças carentes, vai viajar o Brasil inteiro dando palestras. Adaptavam o microfone ao seu ouvido e ele então dava as palestras, cantava, declamava poesias, imitava a voz de Edivaldo Franco. "Edivaldo, que está aí, Edivaldo?" E ele dizia, e ele dava aquela gargalhada. Viajava numa Kombi, depois numa caravana. E uma vez o amigo está dirigindo em alta velocidade. Ele era muito divertido, ele levava alegria para onde ele estava. A sua mãe reclamava: "Jerônimo, eu tenho vários filhos, você é o único que é aleijado. E você nunca para em casa, meu filho, eu nunca lhe vejo, você nunca para em casa." E ele estava então com um amigo em alta velocidade, eles estavam apressados. E o motoqueiro da polícia rodoviária, né, manda o carro parar. E aí pergunta: "Meu amigo, onde é que você vai com essa velocidade?" Ele disse: "Não, seu guarda, é porque eu estou com uma pessoa muito enferma aí atrás na Kombi." O guarda vai até lá, abre a cortina, quando vê Jerônimo, diz: "Ixi, o caso é muito grave, pode deixar que eu vou na frente de vocês como batedor para você chegar mais ligeiro." E ele ria, contava aquilo com muita graça. Ele um dia vai para um programa de TV e o repórter lhe pergunta: "Seu Jerônimo, o que é felicidade para o senhor?" Não é para o senhor pedir pelas suas crianças, não. "Para o senhor, o que seria felicidade?" Ele vai dizer: "Meu filho, felicidade para mim seria poder me mover de lado assim na cama, pelo menos uma vez, mas eu não posso." Uma senhora que estava pensando em cometer o suicídio liga para a TV e diz: "Hoje eu iria me matar, mas depois do que esse homem falou, eu não posso mais fazer isso." E como ele tinha insônia, ele era médium, era amigo de Chico Xavier, ele sabia porque estava passando por aquela expiação. Isso também é autoconhecimento. Vão adaptar um telefone ao seu ouvido, e ele varava as madrugadas atendendo as pessoas depressivas, desesperadas, e ele falando da alegria de viver, da mensagem consoladora e morredora da doutrina espírita, do Evangelho de Jesus, das recompensas que nos aguardam no reino dos céus. Tem palestras dele, inclusive no YouTube, gravou palestras em CDs não, fitas cassete, em LPs, long plays, discos de vinil, viajando e encantando a todos os corações. Um dia ele vai dar uma palestra no Centro Espírita, e o presidente diz: "Jerônimo, é melhor a gente cancelar a palestra." "Mas por quê?" Ele disse: "Olha, eu esqueci de lhe avisar." Esse bicho aqui parece estar obsediado, né? "Eu esqueci de lhe avisar, mas aqui o auditório no Centro Espírita fica no 2º piso.
E a gente não tem elevador. Aliás, se vocês forem construir o auditório no segundo piso, como vocês querem lá na Casa Nova, né? Maravilha, né? O pessoal doou a casa para o centro, que fosse esperar a gente ajudar para comprar, a gente não comprava, né? Olha como a espiritualidade nos ajuda. Se for, tem que colocar elevador, tem que colocar uma rampa de acesso, e tudo isso custa dinheiro, não é? Porque a lei obriga hoje em dia. Pode deixar, está tudo bem. É que eu estava batendo nele aqui mesmo. E aí quando ele chega, ele diz, olha, o único acesso, Jerônimo, para o auditório é uma escada em espiral, uma escada pequenina assim, ó. E se a gente for levar a sua cama lá para cima, a gente vai ter que inclinar a sua cama. Se a gente inclinar, você pode escorregar, pode cair e pode se machucar. É melhor a gente cancelar a palestra, Jerônimo. E ele vai brincar, cego, né? Vai dizer, eu não quero nem ver. E faz a palestra. Outra vez ele está no cinema, como aqui, né? No escurinho, já tinha começado o filme. Ele, apesar de não enxergar, ele adorava estar com os amigos. Como é bom estar entre amigos. Como é bom ter lá o grupinho de estudos tematizado da doutrina espírita, das obras básicas, do estudo do espiritismo, enfim, da mediunidade. A gente faz como um grupo de amigos. A gente vai fazer, né, trabalho social, sai ali, vai todo mundo no mesmo carro, 2 carros, reencontra os amigos, fica tão feliz, vai conversando, vai fazendo fofoca fraterna, tem que ser fraterno, né? Vai lá, faz o trabalho social. E no Brasil, como tudo acaba em pizza, quando termina a gente vai almoçar junto, vai para a padaria, vai comer alguma coisa. É uma alegria o trabalho social, é muito bom estar. Os espíritos falam a Kardec, no livro dos Espíritos, que a felicidade também é estar entre amigos. No mundo espiritual, então, ainda melhor. Então ele gostava de estar com os amigos. Só que quando começou o filme, apagaram as luzes, já estava tudo escuro e uma jovem chegou atrasada. Ela veio correndo, não viu a cama dele, que estava logo na frente, tropeçou e caiu. E quando se levantou, levantou-se indignada. Mas não é possível, para todo lugar que eu vou está esse aleijado. Se eu vou para tal lugar também, ele está lá. Se eu vou para um jogo de futebol, lá está ele. Até que no cinema isso é um absurdo. E qual a resposta dele? É, minha filha, mas também você não para em casa, né? Olha o que a doutrina espírita é capaz de fazer conosco. Pega um homem paralítico e cego e transforma num grande divulgador e trabalhador da doutrina espírita em nosso país. Como ela pode nos transformar? Com 50 anos de idade, ele completa a sua expiação, ele retorna ao mundo espiritual. E vai aparecer a Divaldo. Divaldo é medividente, ele vê os espíritos. E aparece saudável, feliz. E vai dizer, ainda vai brincar com o Divaldo. Divaldo, o gigante está de pé. E você quer saber de uma coisa, Divaldo? Eu era muito melhor do que você nas suas palestras. É mesmo, Jerônimo? Ele disse, porque quando você terminava as suas palestras, muita gente aplaudia de pé. É verdade, muita gente aplaudia você de pé. Mas eu era muito melhor, Divaldo, porque depois que eu terminava as minhas palestras, eu saía carregado pela multidão. Tinha que sair carregado, estava preso numa cama. Então vejam, meus amigos, que doutrina extraordinária, que ele nos fala de onde viemos, para onde vamos e como encontrar a felicidade, porque não está escrito, vós sois deuses, podereis fazer tudo aquilo que eu faço e muito mais se o quiserdes. Vós sois o sal da terra, o fermento da massa, a luz do mundo. Brilha a vossa luz e resplandeçam as vossas boas obras diante dos homens, para que eles glorifiquem a Deus nosso Pai, que está nos céus, né? As nossas obras, precisamos trabalhar. E aí quando estivermos aflitos, preocupados, angustiados, nos questionando onde está Deus, lembremos do poeta sergipano José Soares Cardoso, do livro Onde está Deus? Onde está Deus? Pergunta o cientista. Ninguém ouviu jamais. Quem ele é? Responde às pressas o materialista. Deus é somente uma invenção da fé. O pensador dirá sensatamente, não vejo Deus, mas sinto que ele existe. A natureza mostra claramente em que o poder do Criador consiste. Mas o poeta dirá com segurança, de quem afirma porque tem certeza, eu vejo Deus no riso da criança, no céu, no mar, na luz da natureza. Contemplo Deus brilhando nas estrelas, no olhar das mães fitando os filhos seus, nas noites de luar claras e belas,
que em tudo pulsa o coração de Deus. Eu vejo Deus nas flores e nos prados, nos astros a rolar pelo infinito. Escuto Deus na voz dos namorados e sinto Deus na lágrima do aflito. Percebo Deus na frase que perdoa, contemplo Deus na mão que acaricia, escuto Deus na criatura boa e sinto Deus na paz e na alegria. Eu vejo Deus no médico salvando, presinto Deus na dor que nos irmana, descubro Deus no sábio procurando compreender a natureza humana. Eu vejo Deus no gesto da bondade, escuto Deus nos cânticos do crente, percebo Deus no sol, na liberdade, e vejo Deus na planta e na semente. Eu vejo Deus, enfim, por toda parte, que tudo fala dos poderes seus. Descubro Deus nas expressões da arte, no amor dos homens também sinto Deus. Mas onde eu sinto Deus com mais beleza, na sua mais sublime vibração, não é no coração da natureza, é dentro do meu próprio coração. Muito obrigado, meus amigos.